Pessoal, então vamos aqui para a nossa terceira parte da nossa aula 2, Introdução aos materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. Vamos falar um pouco sobre os materiais cerâmicos agora. Já falamos sobre os materiais metálicos e sobre os materiais poliméricos. Vamos falar um pouco sobre os materiais cerâmicos, ok? Então, naquela sequência que a gente viu, selecionar um material adequado, agora é a hora da gente ir para os materiais cerâmicos. E aqui a gente vai dar uma visão mais geral, uma visão mais abreviada dos principais materiais cerâmicos conhecidos, ok? Então, primeiramente, vamos definir os materiais cerâmicos, né? Os materiais cerâmicos, eles podem ser definidos como os materiais inorgânicos, não metálicos, ou seja, eles não são orgânicos, eles não são iguais aos polímeros, eles não são metálicos, né? Ou seja, iguais aos materiais metálicos. Eles são processados através de calor ou pressão, tá? Por quê? Porque as cerâmicas apresentam altíssimo ponto de fusão, então para ser processados a gente tem que geralmente utilizar a metalurgia do pó, a técnica de sinterização. São materiais duros, porém frágeis, ou seja, alta dureza, mas bastante frágil e tem ponto de fusão elevado. Então, a maioria desses materiais são produzidos via sinterização de pós cerâmicos ao invés de resfriamento líquido, como é observado geralmente para os polímeros em processos de injeção e extrusão ou de metais em processos como, por exemplo, de fundição. Aqui, os materiais cerâmicos são majoritariamente cristalinos, assim como são os metais. A exceção são os vidros, tudo bem? Que são amorfos, né? Os polímeros, pessoal, eu acho que eu não comentei com você, mas eles apresentam um aspecto intermediário entre cristalino e amorfo, né? Mas eles nunca são 100% cristalinos, mas eles podem ser 100% amorfo, né? E aí vai depender de cada tipo de processamento, de cada tipo de polímero. Ok? Então, novamente aqui, aquela tabelinha com as principais propriedades, sempre relacionado nessa aula, por algum acaso, com café. Aqui a gente tem a xícara de café, né? Ou o próprio pires, ou o próprio bolizinho aqui de leite, que são feitos de materiais cerâmicos, né? Lembra que a gente tinha a cafeteira italiana, a gente teve o suporte de coador de café e agora a xícara. Então, os materiais cerâmicos, conforme vocês já devem ter visto em química geral, né? Eles apresentam ligação iono-covalente. Então, um pouco de ligação iônica e um pouco de ligação covalente, né? E eles apresentam estruturas bem mais complexas do que as estruturas dos materiais metálicos, né? Que era cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal compacto, né? E em virtude dessas estruturas mais complexas, eles não têm um bom empacotamento. Como eles não têm um bom empacotamento, eles geralmente são mais abertos, então eles têm uma menor densidade. Eles são em gerais mais leves que os metais, né? São duros e rígidos, ou seja, não aceitam muito bem deformação elásticas e apresentam alta dureza. São resistentes à abrasão e ao desgaste, né? Só que são frágeis, né? Tem uma baixa tenacidade à fratura. Então, se a gente derruba uma xícara no chão, ela quebra inteirinha, né? Mas, entretanto, eles apresentam alta resistência à compressão. Então, se você submeter um corpo de prova cerâmica à compressão, ele tem uma alta resistência, mas a tração, uma baixa resistência. São considerados materiais refratários, né? Ou seja, eles suportam altas temperaturas. Então, a gente utiliza muito os materiais cerâmicos para fazer fornos, né? Tijolos de fornos, para produzir outros materiais como aço, por exemplo. E são resistentes à corrosão, mesmo em altas temperaturas, né? Ao contrário dos metais e dos polímeros, né? E são difíceis de conformar. Por quê? Porque eles não são produzidos por meio do vazamento de um líquido, né? Eles são geralmente produzidos por meio da sinterização de pós. Então é difícil obter formas muito complexas para os materiais cerâmicos. E por último aqui, acho que tem mais um tópico, eles são isolantes térmicos e elétricos, lembrando que os polímeros também eram isolantes, já os metais bons condutores, e podem ser transparentes, translúcidos e opacos, tá? Um exemplo, a alumina que eu apresentei no começo da primeira parte dessa aula, certo? Então os materiais cerâmicos a gente pode classificar eles em vidros, refratários, abrasivos, cimentos, produtos à base de argila e à base de carbono. A gente vai ver cada um desses materiais, né? Tem as cerâmicas avançadas também. Os vidros a gente tem os vidros comuns e os vidros cerâmicos. Eu não vou abordar a questão dos vidros cerâmicos aqui, eu vou apresentar apenas os principais vidros, mais geral. Os refratários geralmente utilizados para tijolos de fornos, para altas temperaturas, né?
as cerâmicas abrasivas são usadas principalmente por processos de corte e lixamento e polimento. As cerâmicas do tipo cimento são utilizadas para questões mais estruturais, muito para construção civil principalmente. Os produtos à base de argila são as cerâmicas mais conhecidas, né? Principalmente a louça branca ou a louça estrutural. As cerâmicas à base de carbono, aqui o carbono ele não é bem uma cerâmica, mas como ele não se encaixa nem nos polímeros, né? E apesar dos polímeros serem uma cadeia de carbono, né? A base de carbono aqui vocês vão ver que é basicamente o diamante, o grafite, eles não se encaixam bem como polímeros, eles não têm estrutura de polímero, mas também não têm estrutura de metal, então eles se encaixam mais aqui como cerâmicas, tá? Né? A gente tem desde o grafite, diamante, fibra de carbono, né? E o grafite, por exemplo, é muito utilizado para lubrificante, conforme está indicando aqui. E as cerâmicas avançadas, igual a gente viu os polímeros avançados, a gente tem alguns materiais mais caros, né, com uma estrutura mais sofisticada para propriedades mais avançadas aqui. Então vamos ver passo a passo, começando pelos vidros, tá? Os vidros, eles não são cristalinos, eles são as cerâmicas que não apresentam cristalinidade, né? E eles então apresentam uma estrutura amorfa. Vocês vão ver isso com o Júlio. Mas basicamente quer dizer que a estrutura interna dele não tem uma organização espacial repetitiva com um padrão, né, de longo alcance, tá? E o vidro a gente pode ver tanto no copo aqui quanto na garrafa, né, que está sendo despejada um pouquinho de cerveja aqui. Quais são as propriedades dos vidros, tá, pessoal? Geralmente eles não aceitam muito deformação plástica, bem como as cerâmicas em geral, e são duros, né? E são resistentes à corrosão. Dificilmente você vai ver um vidro corroído por aí, tá? Então são frágeis, né? Experimenta atacar uma garrafa no chão, ela quebra. Isolantes elétricos e transparentes à luz, né? O vidro tem essa capacidade de ser transparente à luz visível. Alguns dos exemplos de vidro que a gente tem aqui, né? Lâminas de vidro, Pirex, que é um tipo específico de vidro borosilicato, né? Tem adição de óxido de boro ou óxido de sódio, mais um pouquinho de óxido de alumínio, né? Geralmente os vidros comuns são fáceis de fabricar e tem essa transparência ótica, tá? Tem também as vitrocerâmicas, mas eu vou não comentar sobre isso, que é um caso mais específico. Vamos para as argilas. As argilas, pessoal, para quem já assistiu o filme Ghost, Além da Vida, deve lembrar do processo de fabricação de argila, igual esse rapaz está fabricando aqui, né? É um dos materiais mais amplamente utilizados dos cerâmicos, tá? É encontrado em abundância, né? Porque é fácil de ser extraído argila. Você encontra argila em bastante lugar do planeta, tá? E é fácil de conformar quando se mistura com água. Quando a gente mistura argila com água, forma essa massa plástica aqui, e você consegue dar essa modelagem e após a seca, né, você seca ela e sinteriza, ou seja, você coloca em altas temperaturas, ela fica no formato permanente e duro e rígido. Onde vocês já viram cerâmicas, pessoal? Né? A gente tem as cerâmicas estruturais e as cerâmicas louças brancas. Aqui, as cores, né, dão uma dica de onde a gente pode observar a presença dessas cerâmicas. Por exemplo, as estruturais em telhas, tijolos e tubos, né, em geral em aplicações estruturais, né, onde aqui o aspecto visual não é tão importante, tá? E as louças brancas, aqui o aspecto visual é bastante importante, né? A gente observa isso já nos utensílios domésticos internos, né? Como louças de banheiro ou até louças de cozinha. As cerâmicas refratárias são aquelas que suportam maiores temperaturas, né? São usadas então nessas temperaturas e geralmente são inertes a diversos ambientes severos, como ambientes ácidos ou ambientes álcalis, né? E são isolantes térmicos, não deixam o calor sair dali, né? Então, são muito usados para fornos, principalmente fornos de fundição ou na metalurgia extrativa do aço, né? Quando a gente vai construir aqueles alto-fornos enormes, né? Tudo bem? É claro que aqui a gente tem vários tipos de refratários, refratário de argila, de sílica, de básico, especial. A gente vai ver um pouquinho de cada um desses refratários de forma bem breve aqui. Por exemplo, refratário de argila, pessoal, ele tem uma mistura de alumina e sílica. E aqui a gente tem até um diagrama de fases mais complexo, talvez, do que o que vocês vão aprender. Então, não precisa entender isso aqui, nem ficar assustado. Se vocês quiserem, depois que vocês viram o diagrama, vocês podem voltar aqui e dar uma olhada, tá? Mas, basicamente, aqui a gente tem alumina e sílica. Então, aqui no diagrama de fases, a gente tem esse eixo embaixo, que indica porcentagem de alumina.
Então 100% de alumina, 0% de alumina. Então quando é 0% de alumina, a gente vai estar com 100% de sílica, tá? Então, de acordo com a composição aqui que a gente tem de alumínio e sílica, a gente consegue obter variações na temperatura de serviço, né? Então, pequenas adições, basicamente a gente vai estar nessa faixa aqui, né? Porque a gente está trabalhando aqui com um refratário de argila. Então, basicamente nessa faixa. Então, se a gente está aqui, coloca um pouquinho mais de alumina, a gente consegue aumentar a temperatura de serviço. Então, ao final do curso, espera-se que vocês consigam entender essas informações que eu estou apenas pincelando aqui, tá, pessoal? Outros tipos de... Então aqui é os tijolos de argila, né? Você pode ver alguns exemplos aqui. Basicamente fornos para confinar atmosferas quentes e isolar termicamente, né? Esses tijolos de argila, eles não são muito utilizados quando se requer uma resistência, tá? Então é só mesmo quando você quer isolar o calor. Para resistência, a gente costuma usar outros tipos de tijolos, né? Como, por exemplo, esses tijolos, esses refratários de sílica. Percebe que é o mesmo diagrama que eu apresentei, só que agora a gente está nesse cantinho aqui, ó. Bem nesse cantinho esquerdo, onde a gente tem 0% de alumina e a gente tem quase 100% de sílica, né? Então, a principal matéria-prima aqui é a sílica, que é SiO2, né? Esse é o símbolozinho da sílica aqui, ó, SiO2, né? A gente tem essa fase intermediária que é a molita, que tem toda essa fórmula aqui. E essa é a alumina, L2O3, tá? Então também novamente aqui suporta altas temperaturas, só que também suporta altas cargas também. E é importante que esse refratário específico suporta ambientes ácidos, né? Então, para ambientes ácidos, a gente prefere usar esse caso aqui. Geralmente a gente usa para fabricar tetos em arcos, né? Aqueles tetos abaulados, arqueados, né? Para fabricação de aços e vidros, né? Onde a gente chega em temperaturas de até 1600 graus Celsius. Outros refratários que a gente tem é o básico, né? Periclase ou magnésia, que são resistentes às escórias básicas, enquanto o sílica era ácido, né? E os especiais. E aí, os especiais eles têm um alto custo, né? Porque eles são especialmente fabricados, né? Tem uma pureza muito mais controlada, tem uma porosidade muito mais baixa, né? Então a gente tem refratário de zircônia, dióxido de berílio é bastante caro, carbeto de silício, óxido de magnésia, bem como o próprio refratário de molita. Tudo bem? Então aqui algumas fotos desses refratários, percebe que a cor dos tijolos mudam conforme a gente muda a composição da nossa cerâmica aqui. Além disso, a gente tem as cerâmicas abrasivas, né? E elas são usadas para desgastar, polir ou cortar outros materiais, ou seja, elas são tão duras que elas fazem esse processo de desgaste, polir, cortar outros materiais. É interessante aqui, pessoal, que a gente vai usar muito na nossa parte de preparação metalográfica o conceito de desgaste, né? Vamos usar as lixas d'água para lixar o nosso material, vamos usar as suspensões de polimento ou as passas de polimento, né, para polir os nossos materiais, e também vamos usar discos de corte para cortar nossos materiais. A maioria desses materiais feitos de materiais cerâmicos, né, eles apresentam uma alta dureza, né, e alta extensão de desgaste, mas eles apresentam baixa tenacidade, geralmente essas cerâmicas aqui. Né, se deseja que elas tivessem uma tenacidade maior, ou seja, que elas suportassem a deformação plástica antes da fratura. Também apresentam propriedade refratária, como em geral as cerâmicas apresentam, apesar das cerâmicas refratárias apresentarem isso mais acentuado, né? Por quê? Porque durante o corte ou durante esse lixamento, né, esses materiais, esse processo de fricção vai gerar aparecimento de calor, né? Então elas têm que suportar esse calor que surge. Aqui a gente tem alguns tipos, né, de insertos de processo de usinagem. A gente tem o CBN, né, carbonitreto de boro, né? E tem também o diamante, tudo bem? Geralmente a gente vai usar muitas pastilhas de material cerâmico como ferramentas de corte em processos de usinagem, como por exemplo o processo de fresamento. Aqui algumas pastilhas de corte de material cerâmico que eu comentei, né? Alumina, carbeto de tungstênio, carbeto de silício. A gente coloca isso na ferramenta de corte e realiza o corte do nosso material. Ok? O cimento aqui tem um aspecto mais decorativo, mais da construção civil, né? Geralmente quando misturado com a água, né? Esse material ele
dá o que a gente chama de pega, né? E depois ele endurece. E a partir dessa pega a gente consegue fazer umas moldagens, né? E produzir diversas formas, né? A gente pode também utilizar como meio de união, né? Como se fossem os adesivos poliméricos, né? A gente usa o cimento como meio de união, como por exemplo vocês observam na construção civil, quando a gente coloca um tijolo seguido de um cimento Portland, por exemplo, né? Temos aqui o exemplo do cimento Portland ou do gesso de Paris, que é mais decorativo, né? É interessante aqui que essa adição de água aqui, o cimento ele vai curar devido a essa adição de água, né? Ele vai ficar duro devido a essa adição de água. Ao contrário do que muitos pensam, né, que ele cura por secagem, né? Mas na verdade acontece um processo de hidratação aqui. Quando a gente adiciona a água, as partículas elas acabam reagindo e gerando esse processo de cura. Indo aqui para o final, quase já, pessoal. Na verdade, ainda falta algum pouco. A gente tem o carbono, né? Que eu comentei que não se enquadrava muito bem nos polímeros, não se enquadrava muito bem nos metais. Eles ficam mais aqui para os cerâmicos, né? E aqui tem uma charge, um meme, né? Da mamãe grafite, falando: olha, seu pai está sob muita pressão ultimamente, né? E o pai dele, na verdade, virou um diamante, né? Ou seja, o diamante e a grafite são feitas de carbono, da mesma fonte. Né? A diferença é que o grafite processado em altíssimas pressões e altíssimas temperaturas dá origem ao diamante artificial. Né? Além do diamante e do grafite, a gente tem outras formas do carbono, como por exemplo o grafeno, o fulereno, futeboleno, tem várias formas que podem ser apresentadas, né? A diferença básica entre eles vai estar no processo de hibridização do carbono, né? De sp3 para sp2, que aqui eu acho que não vale tanto a pena eu entrar aqui, que eu acho que vai confundir um pouco vocês, tá? Então, olha só, o diamante, primeiramente, né, que é uma das formas polimórficas do carbono, e você vai aprender sobre polimorfia, né, na primeira parte, na parte teórica da nossa disciplina. O diamante ele apresenta hibridização sp3, ligação tetraédrica, né? Olha só a estrutura do diamante, essa aqui, tá? Muito parecida com algumas que vocês vão ver no curso, tá? Talvez o Júlio apresente para vocês. Então, percebe que cada carbono está ligado a 4 carbono, igual nos polímeros, só que aqui está distribuído de uma forma que o carbono só está ligado com o carbono, né? O diamante ele é interessante porque ele é o material mais duro conhecido, né? Então, ele é altamente utilizado como ferramenta de corte, tá bem? Ele tem uma condutividade térmica muito alta, né? O que não é típico das cerâmicas. E no formato de monocristais são utilizados como pedras preciosas, né? Como a gente pode ver aqui. Já cristais mais pequenos a gente pode usar para polir ou para cortar outros materiais, né? A gente usa discos diamantados ou a gente pode usar pastas de diamante para fazer o polimento, tá? Como aqui eu disse, né? Os discos diamantados em ferramentas de corte, né? A gente utiliza esses filmes finos, né? A gente reveste essas ferramentas de corte, dispositivos médicos, para poder realizar o corte preciso, o corte de precisão aqui. Um ponto negativo do diamante é que ele é altamente caro. Tanto o diamante natural quanto o diamante sintético apresentam um custo elevado. Então, só deve ser utilizado o diamante em condições onde sejam necessárias, né? Sejam requisitos. Caso contrário, utiliza-se outros materiais. O grafite, que também é feito de carbono, já não tem essa hibridização sp3. Ele tem uma hibridização sp2. Nesse caso, se vocês forem olhar, cada carbono aqui está ligado a outros 3 carbono e não 4. E aí forma uma estrutura, né, de matrizes hexagonais, ó, planares, né? E esses planos estão ligados por ligações secundárias, que são mais fracas. Então, a clivagem, se você aplica uma tensão nessa direção e uma nessa direção, é muito fácil romper essa força entre as camadas. E é por isso que os grafites são excelentes lubrificantes, porque essas forças entre as camadas são fracas, são forças secundárias, né? Então eles deslizam com facilidade e é por isso que a gente usa grafite como lubrificante, né? Geralmente quando a gente vai fazer um processo de conformação plástica, a gente utiliza grafite como lubrificante em altas temperaturas, né? Ou um exemplo mais cotidiano, né? Um cadeado não está abrindo, né? Você põe a chave e ela não dá a abertura do cadeado, você põe um pouquinho de pó de grafite, isso lubrifica e facilita na abertura da chave, né? E o grafite, como ele tem essas camadas são fracas, né? Ele tem uma boa usinabilidade, né? A gente vai aprender que o ferro fundido tem em sua microestrutura grafite
e por isso que o ferro fundido apresenta geralmente uma boa usinabilidade. Além disso, o grafite aqui apresenta elevada condutividade térmica e elevada condutividade elétrica, o que também não é típico das cerâmicas, né? Por isso que a gente não consegue encaixar muito bem esses dois materiais aqui numa classe específica. Então, aplicações do grafite pode ser para eletrodo de solda, tá? Moldes de fundição, você pode utilizar aqui, você verte o metal líquido aqui, o grafite não vai reagir porque ele é bastante inerte, né? Mas existem outras várias aplicações do grafite, algumas envolvendo essa estabilidade química, outras envolvendo outras propriedades específicas do grafite. Como eu comentei aqui, a gente tem o fullereno, né? E aqui eu vou tentar passar um pouco mais rápido, tá, pessoal? O fullereno, ele é um aglomerado aí de 60 átomos de carbono, tem esse formato de futebol, é muito utilizado na indústria de fármacos, né? Para prender átomos, moléculas ou íons aqui dentro e liberar dentro da corrente sanguínea, dentro do momento específico que você tiver ingerido um medicamento, tá? A gente também tem os nanotubos de carbono, que são folhas de grafite, são aquelas camadas de grafite que eu apresentei, só que enroladas num formato de tubo, né? E as extremidades são tampadas com os hemisférios de um fullereno, né? Então aqui seria meia metade de um fullereno. Então são folhas de grafite, daquelas folhas, né? Aqueles planos enroladas. Esses materiais, os nanotubos de carbono, são extremamente resistentes e rígidos, tá? E apresentam uma baixa massa específica, tá? São muito promissores, não para ser utilizados sozinhos, porque eles são muito pequenos, mas como em compostos, né? Como a gente viu a fibra, o polímero reforçado com fibra de vidro, a gente pode ter também um polímero reforçado com fibra de carbono, né? Você já deve ter ouvido falar, é muito utilizado. Então, reforçado com nanotubos de carbono, né? A gente também tem a fibra de carbono, né? E o grafeno, que também são duas outras alternâncias, né? Outras variantes aqui polimórficas do carbono, né? A fibra de carbono, ela é uma fibra de pequeno diâmetro, né? Ou seja, lembra das fibras poliméricas, né? Alto comprimento, pequeno diâmetro, né? E elas têm uma alta resistência e alto módulo de elasticidade, ou seja, elas são bastante rígidas, tá? São utilizados como reforços em compostos de matriz polimérica, né? Então, a matriz é um polímero, né? Geralmente um termofixo, uma resina, e a adição dessas fibras nesse polímero dispersas homogeneamente vai melhorar as propriedades dessa fibra, tá? Também são muito caras, tá, pessoal? Assim como o diamante. E o grafeno nada mais é do que uma monocamada atômica de grafite, tudo bem? Então, apenas uma daquelas camadas que a gente viu. O grafeno também tem crescido muito os estudos acerca desse material. Além disso, temos as cerâmicas avançadas, assim como tivemos os polímeros avançados, temos as cerâmicas avançadas, que quando a gente fala avançado e não convencional, a gente está trabalhando com coisas mais difíceis de processar, né? Tecnologia mais de ponta, seja aqui nesse caso o aprimoramento da propriedade elétrica ou da propriedade magnética ou ótica, né? E aí isso vai gerar um custo mais elevado, né? Em geral, a gente aplica isso na microeletrônica aqui para cerâmicas, tá? Então, esses materiais das cerâmicas vão ter um controle muito mais rigoroso da pureza, da composição, tá? Bem como dos aditivos que são incorporados, né? Então, a gente está falando de dopagem, a gente vai colocar o ppm de tanto material aqui e gerar um ajuste fino da microestrutura. Um exemplo que a gente tem é a fibra ótica. Outros exemplos, por exemplo, são os transdutores piezoelétricos. Os transdutores piezoelétricos, eles se comportam baseado no par deformação corrente elétrica, né? Quando esse material sofre, né, o núcleo deles, o transdutor, recebe uma corrente elétrica, ele sofre uma alteração, ele sofre uma deformação, ele muda sua dimensão, né? E da mesma forma, quando você aplica uma deformação, ele gera uma corrente elétrica, né? Então, eles são muito utilizados, por exemplo, em sonares, né? Que você consegue... o cristalzinho piezoelétrico, geralmente titanato de bário, ele sofre vibração, né? Quando você aplica vibrações mecânicas. O cristal, ele vai gerar vibrações mecânicas de alta frequência, tá? Quando você recebe ou envia o sinal de ultrassom em sonares, tudo bem? E a gente tem também esses MEMS, tá? Que são sistemas, né? É que tá em inglês, né? Sistemas microeletromecânicos, né? São sistemas aqui inteligentes em miniatura, que a gente tem um grande número de dispositivos mecânicos
conectados aqui em um substrato de silício, tá? Então eles podem funcionar como microsensores, microatuadores, tá? São bem específicos e já é uma aplicação mais avançada, né? Vocês podem ver aqui embaixo as engrenagenzinhas bem pequenininhas aqui, né, trabalhando aqui com esse microatuador, microsensor. Tudo bem? Então, de forma bem rápida, eu dei uma passada aqui. É claro, cada um desses tópicos dá para ser aprofundado. Eu tentei englobar 3 tópicos aqui: metais, cerâmicas e polímeros nessa aula. Vocês têm um relatório para entregar a respeito disso. É um exercício bem simples. Vocês têm que escolher um dos materiais fornecidos na lista e fazer uma busca na internet e dizer basicamente de que materiais esses dispositivos são fabricados. Tudo bem? Então, dessa aula, pessoal, eu quero que vocês saiam tendo uma primeira visão do que são os materiais, né? Como eles são divididos, mais ou menos quais são as diferenças entre metais, cerâmicas e polímeros. Eu sei que vocês ainda têm uma pequena base de materiais, então pode ter parecido um pouco complicado, pode ter parecido um pouco corrido, mas eu acho que com as aulas teóricas vocês vão desenvolvendo todos esses conceitos, né? E ao final do curso, eu acho que a gente vai ter uma revisão aqui, né, sobre esses materiais. E aí vocês podem juntar todos os conhecimentos. Tudo bem? Então, a partir da próxima semana, a gente já começa vendo a parte de metalografia, né? Vamos ter uma introdução à técnica metalográfica e aí, a partir daí, vamos só abordar esse tema. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até semana que vem ou até aula síncrona. Um abraço.